Agora é pra valer. Águia Branca inicia a pintura dos carros da futura frota da Itapemirim e firma contrato de parceria para a locação de veículos do Grupo Comporte. Sansetur chega ao Rio de Janeiro e inicia processo de substituição da Transportes Barra. E você vai ver também. Grupo JCA inaugura estrutura de atendimento exclusiva para a rota São Paulo-Rio no terminal do Tietê. Deliberações da NTT atendem a empresas de transporte rodoviário em todo o Brasil. Governo federal libera mais de 400 milhões de reais por meio do PAC para renovações de frotas. Contrato entre a Prefeitura de São Paulo e a Ambiental Transportes, firmado em 2019, já previa o fim dos trólebus. Goiânia recebe superarticulado com tecnologia nacional. Vagas de emprego. Sambaíba abre oportunidades de trabalho na capital paulista. Terror na Grande Vitória. Troca de tiros entre policiais e bandidos termina com ônibus incendiados. Furtos a módulos e tacógrafos de ônibus volta a ocorrer na capital paulista. E ainda, governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, pode romper contrato com a Next Mobilidade, caso obras do BRT-ABC não avancem. Está no ar o Jornal do Ônibus, com essas e outras notícias do mundo rodoviário para você. Fique com a gente. Olá, boa noite para você. A NTT negou pedidos de autorização para a operação de novas linhas interestaduais, apresentados por 3 empresas de transporte rodoviário de passageiros aqui do nosso país: Rápido Royal de Goiás, a Aviação Total da Paraíba e o Expresso São José do Rio Grande do Sul. A Rápido Royal, fundada no ano passado, teve 4 solicitações indeferidas, envolvendo ligações de estados no Norte, Nordeste e Centro-Oeste para cidades de São Paulo e Santa Catarina. Já a Aviação Total não conseguiu autorização para a linha Belo Horizonte-Florianópolis, via São Paulo. E a Expresso São José não obteve permissão para a linha Florianópolis-Foz do Iguaçu. As decisões foram fundamentadas em pareceres técnicos. O Grupo JCA inaugurou uma nova estrutura de atendimento no terminal rodoviário do Tietê, com 6 guichês exclusivos para a rota São Paulo-Rio de Janeiro, investindo mais de 1,8 milhão de reais. O padrão já havia sido implantado na rodoviária do Rio, unificando agora o atendimento nos 2 extremos da linha. A área de 40 metros quadrados é voltada à venda de passagens para a ponte rodoviária Rio-São Paulo, enquanto os demais guichês seguem atendendo destinos como Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, Ribeirão Preto, Campinas e Jundiaí. O JCA responde por 12% dos 11 milhões de passageiros transportados ao ano que passam pelo Tietê. Além da melhoria no atendimento e da modernização das salas VIP, o JCA destacou a aquisição de 500 ônibus novos, incluindo modelos de 1 e 2 pisos, que serão entregues até março de 2026 para todas as empresas do grupo. A iniciativa ocorre em meio à intensificação da concorrência no setor, principalmente com aplicativos e demais empresas consolidadas no ramo. A Aviação Águia Branca, que está prestes a assumir as 125 linhas do extinto e falido Grupo Itapemirim, por meio de arrendamento judicial, anunciou que parte dos 40 novos ônibus Marco Polo G8 1350, com chassis Mercedes-Benz Euro 6, recém-adquiridos pela empresa, será destinada também para essas operações. Os veículos, que já estão em circulação, fazem parte da estratégia da empresa de modernizar e unificar sua frota, hoje 99% composta por chassis Mercedes-Benz. O arrendamento da Águia Branca é válido por 1 ano, renovável até o leilão definitivo das linhas da aviação Itapemirim. Além disso, para garantir a viabilidade das operações da empresa, a Águia Branca está firmando uma parceria com o Grupo Comporte para o aluguel de vários ônibus do grupo, que estavam à venda para estas novas operações. Veículos que até pouco tempo atrás estavam compostos na frota da Penha, Expresso Maringá, Expresso União e Piracicabana vão agora integrar a frota da aviação Itapemirim,
junto aos carros que a própria Águia Branca já tem disponível e também aos futuros veículos que ela deve alugar. E o movimento na garagem não para. Seguindo as normas do contrato, começam a ficar prontos os primeiros carros já com a nova pintura da Itapemirim, feito pela nova arrendatária. Percebe-se que o padrão foi mantido com as cores e a identidade visual. Mas há um detalhe. Existe um temor dentro da Águia Branca de que, dentro desses próximos 60 dias, a empresa não consiga ter tempo suficiente para viabilizar o arrendamento da Itapemirim. Para isso, estão sendo confeccionados adesivos que serão colados nos veículos de forma temporária até a repintura, para garantir que a operação não fique prejudicada e que os passageiros não fiquem sem atendimento. Estamos na expectativa e na torcida para que a Águia Branca faça uma prestação de serviços e mantenha o padrão de qualidade do serviço da aviação Itapemirim, construído com muito suor e dedicação pela Suzantur nesses últimos 2 anos, no processo de reconstrução da marca. É aquilo que eu sempre disse aqui no canal sobre o arrendamento. Quem paga mais, leva. E neste caso, a Águia Branca fez a proposta milionária pelas linhas. Mas sempre é bom lembrar que o foco do arrendamento é ajudar no pagamento das dívidas e dos credores da massa falida da aviação Itapemirim. Porém, alguns pontos precisam ser questionados nesse período de transição. A Águia Branca vai dar conta de montar toda essa operação para Itapemirim nas próximas semanas? Será? Quantos carros serão necessários? Vai pintar todos eles como manda o arrendamento ou vai pôr um adesivo como a gente viu nas imagens? Vai dar conta de montar toda essa estrutura? Guichês, profissionais, salas VIPs, Todo esse núcleo operacional? São temas a serem debatidos. 60 dias para montar uma operação deste tamanho, digamos assim, é um prazo relativamente curto. A qualidade do serviço, claro, a gente espera que sim, será mantida? E mais, haverão mais benefícios ou malefícios para os passageiros? E por fim, um tópico muito importante. Para muitos deve soar estranho esse aluguel de carros do segundo colocado no processo de lances para o arrendamento. Será que as duas empresas estão agindo em conjunto? Mas aí vai a opinião de cada um, não são informações oficiais. O que importa é que as operações estão sendo mantidas e que haja dinheiro na conta da massa falida e, claro, o principal, um bom atendimento da Águia Branca para com os passageiros. Não somente da Águia Branca, Se outra empresa vier a assumir, que também preste um bom serviço. É a expectativa de todos nós. Começou a transição entre a Transportes Barra e a Sansetur, no sistema de transporte coletivo urbano do Rio de Janeiro. A partir de segunda-feira, 1º de setembro, se intensificam os trabalhos de transição. A operação da nova empresa já foi autorizada pelo consórcio Santa Cruz e deve inicialmente contemplar as regiões de Realengo e Bangu. A Transportes Barra segue operando em outras regiões do Rio, especialmente na região de Jacarepaguá. As demais empresas do Grupo Redentor, Transportes Futuro e Viação Redentor não foram impactadas pelas mudanças. A Sansetur chega ao Rio com uma frota estimada de 200 coletivos, entre 100 0 km e 100 seminovos, todos eles equipados com ar-condicionado. Demais itens obrigatórios exigidos pela Prefeitura do Rio também serão equipados nesses coletivos da Sansetur. A SOL também promete qualificar a frota e os serviços. Dentro do processo de transição, inicialmente, ainda serão reaproveitados alguns ônibus que hoje são utilizados pela Transportes Barra, claro, os mais novos e mais conservados, que serão devolvidos para a empresa à medida que os veículos próprios da Sansetur forem sendo liberados. Esta transição deve durar cerca de 3 meses. A entrada da Sansetur no Rio de Janeiro marca um novo capítulo na história do transporte da cidade e também na história da própria empresa. Sempre concentrada em cidades do interior de São Paulo, a Sansetur, logo após Palmas, no Tocantins, expande mais uma vez suas operações, agora para o estado do Rio. Em breve, a capital paulista também deve ser contemplada.
A expectativa é clara: haver uma melhora nos serviços prestados pela Sansetur, hoje operados pela Transportes Barra, que vive sérias dificuldades operacionais e financeiras. Para isso também deve haver uma colaboração por parte da população, de evitar vandalismo e sujeira dentro dos coletivos. Por parte da empresa, se espera o cumprimento de horários, o cumprimento de rotas e o principal, imprescindível, que é o que a população do Rio mais cobra: ar-condicionado gelando e ônibus minimamente acessíveis e conservados. Agora é torcer para a Sansetur se firmar na cidade e, quem sabe, futuramente, participar da nova licitação do transporte coletivo municipal, criando, quem sabe, um chamariz para que outros grandes grupos de transporte do país participem desse processo na cidade nos próximos anos e não deixem a operação concentrada somente nas mãos do Grupo Guanabara. Quanto à pintura dos carros da Sansetur, chama a atenção a cor azul. Muitos esperavam, aquela cor amarela que é amplamente utilizada pela empresa. Essa cor azul é a mesma utilizada em São Sebastião pela própria Soul e em São José dos Campos pela Sainz Penha. Além de ser uma homenagem à bandeira do estado do Rio, a cor azul também foi escolhida para se diferenciar da pintura dos coletivos do BRT, e tem praticamente o mesmo tom de amarelo e detalhes em preto usado pela Sansetur. Veja a seguir no Jornal do Ônibus as notícias que estão em manchete no mundo rodoviário. Voltamos em instantes. O reajuste das tarifas de ônibus na região do entorno no Distrito Federal foram adiadas por 30 dias pela NTT. Em Rondônia, a Prefeitura de Porto Velho aumentou a frota do transporte gratuito da cidade. Foi autorizada a construção de um novo terminal de integração no setor sul de Uberlândia, em Minas Gerais. No Rio, a tarifa de Petrópolis vai subir para R$ 5,90 na Cidade Real e na Cidade das Hortênsias e para R$ 5,60 na Turpi. Na capital, a Prefeitura convocou uma audiência virtual para debater o novo sistema de transporte coletivo da cidade. A audiência ocorre no dia 9 de setembro, das 10h30 da manhã ao 12h30. O Detro está promovendo a campanha Não Dê Carona ao Assédio nos ônibus intermunicipais do estado do Rio. Em São Paulo, a Enel promete para a capital 16 garagens para ônibus elétricos, a fim de atender a malha municipal. No Paraná, a Prefeitura de Curitiba congelou a passagem de ônibus em R$ 6,00 até 2027 e prevê, nos próximos 15 anos, investimentos na casa dos R$ 4 bilhões. No Rio Grande do Sul, a tarifa do transporte coletivo subiu para R$ 5,85 em São Leopoldo. Novas deliberações da NTT. A Expresso Transamazônica foi negada para a operação do trecho Manaus-Porto Velho. Já a Gontijo teve um pedido negado sobre a linha Rio Branco-Brasília, autorizada recentemente para a Gran Express. A linha Peixoto de Azevedo Palmas da Tocantins Transportes foi regularizada pela agência. E por fim, a NTT revogou a licença internacional da linha Assunção-Curitiba. Essas foram as principais notícias em manchete desta edição. O Ministério das Cidades publicou uma série de portarias que autorizam R$ 489 milhões em financiamentos do programa Novo PAC Mobilidade Urbana, subeixo Renovação de Frota. Os recursos via FGTS destinam-se à compra de ônibus novos para o transporte coletivo urbano, visando reduzir a idade média da frota, cortar custos de manutenção e incentivar veículos menos poluentes. As liberações abrangem 26 cidades em 5 estados. Os maiores valores foram destinados para a Aviação Rio Ita do Rio de Janeiro, Viação Real de Minas e Aviação Mauá, também do Rio. Só a Rio Ita conseguiu um financiamento de R$ 87 milhões. Real e Mauá, na casa dos 50 milhões. Como que vai ficar a distribuição por estado? Quais foram as empresas beneficiadas? No Rio, Aviação Mauá, Aviação Rio Ita, Auto Ônibus Fagundes, Icaraí Autotransportes, Expresso Tanguá, Auto Viação ABC, Viação Galo Branco, Viação Fortaleza e Aviação Estrela. Em Minas,
foram beneficiadas a Aviação Real, a Aviação Pedra Negra, Aviação Santa Edviges e a Aviação Fênix. Em Pernambuco, a Mob Brasil. No Rio Grande do Sul, duas empresas, a Transbus e a Aviação Santa Teresa de Caxias do Sul, no caso a Visat. E no Paraná, a Aviação Castelo Branco. O financiamento será operado principalmente pelo Banco Mercedes-Benz, além da Caixa e do BNDES, com contratos já válidos a partir da publicação no Diário Oficial. Bora voltar a falar daquela polêmica sobre os trólebus de São Paulo. Temos novidades em relação a esse caso. Hoje nós vamos abordar dois pontos. Primeiro, um dos trólebus que está sendo desativado é um veículo histórico, filho único no Brasil. E um outro ponto é sobre uma cláusula no contrato ambiental sobre esse tipo de veículo. Vamos lá. O trólebus Ibrava, único no Brasil, está sendo descaracterizado pela Ambiental Transportes. O veículo faz parte de um lote de 12 trólebus em processo de desativação, substituídos por modelos elétricos a bateria. Os outros 11 de carroceria Buscar também passam por esse procedimento. A maior parte da frota de trólebus da cidade é bem reversível, pertencente à prefeitura e devolvida ao poder público ao final da vida útil. Legalmente, a prefeitura não pode obrigar a concessionária a adotar determinada tecnologia, apenas estabelecer metas operacionais e ambientais, como zero emissão de poluentes, quantidade de veículos e frequência de serviço. Atualmente, a única fabricante de trólebus no Brasil é a Eletra, que também produz modelos híbridos com bateria, permitindo operação parcial conectada à rede aérea. O contrato da Ambiental Transportes, firmado em 2019 com a Prefeitura de São Paulo, permite a desativação da frota de trólebus e estipula que os veículos podem rodar somente até 15 anos, com possível prorrogação de 3 anos, elevando a vida útil deles para 18 anos. A empresa deve apresentar em 2026 um cronograma de substituição, pois a maior parte dos trólebus alcançará a idade máxima entre o final de 26 e o início de 2027. Os veículos pertencem à prefeitura, enquanto os novos coletivos devem ser adquiridos pela concessionária. O prefeito Ricardo Nunes anunciou que a rede de trólebus vai ser desativada com a inauguração do VLT no centro previsto para 2029 e 2030. Porém, especialistas e passageiros têm opiniões divididas sobre o fim dos trólebus. Muitas pessoas reclamam das falhas mecânicas, mas outras apontam que os veículos ainda são mais robustos e eficientes que os modelos a bateria atuais. Do ponto de vista técnico, desativar a rede existente representa um desperdício de infraestrutura, já que a eletrificação da frota ainda é lenta e a rede aérea está parcialmente subutilizada, quando na realidade a prioridade deveria ser substituir os ônibus a diesel poluentes antes de trocar o elétrico por elétrico. O trólebus da Ibrava, desativado na última semana, foi desenvolvido com tecnologia nacional. O destaque fica por conta da carroceria e também do motor e tração de produção da WEG, sistema multiplex da Dimmeltox, chassis da Tuto Transporte, integração de sistemas pela Illuminati, câmeras e monitores da Bosch e compressores e suspensão da Gardinotec. Este veículo, histórico, testado em 2010, era mais leve, eficiente e com maior capacidade de passageiros. Entidades que são ligadas à preservação da história do transporte estudam formas de manter o Ibrava como patrimônio. A decisão de substituir ou manter os trólebus, em termos de tecnologia, é comercial, técnica e operacional, cabendo somente à Ambiental Transportes, dentro das diretrizes do contrato e das metas de zero emissão de poluentes, respeitando a legislação que impede a imposição de tecnologia específica. Santo André está nas etapas finais da licitação do sistema tronco alimentador da Vila Luzita, atendendo 45 mil passageiros por dia, após gestão provisória da Suzantur desde o ano de 2016. O prefeito Gilvan Júnior detalhou investimentos de R$ 255 milhões no Promob, com 46 ônibus novos entregues e 20 a serem adicionados até o final do ano. O plano inclui reforma de terminais, pavimentação adequada, fechamento de estações com pagamento antecipado, novas câmeras de monitoramento e um centro de controle operacional modernizado.
Também está prevista a criação da linha da saúde, ligando a Vila Luzita ao Hospital Mário Covas e também passando por outros pontos da cidade, facilitando o deslocamento com um único itinerário. A prefeita de Aracaju, Emília Correia, solicitou ao governo do estado de Sergipe a ampliação da isenção do ICMS, que atualmente vale apenas para ônibus a gás, estendendo esse benefício para todos os modelos de veículos, incluindo elétricos, com o objetivo de modernizar a frota e fomentar a sustentabilidade. A capital já opera ônibus 100% elétricos a bateria e planeja construir uma usina solar para abastecê-los. A proposta visa aumentar o conforto, a qualidade e a eficiência no transporte público. Em Minas, a Prefeitura de Sabará instaurou uma CPI para investigar a qualidade do transporte coletivo. A empresa Vinsol já foi multada por descumprimento contratual, incluindo a não renovação da frota e a redução de viagens. O prefeito Sargento Rodolfo apoia a CPI e busca respaldo técnico para a possível rescisão unilateral do contrato, após 6 meses de investigação. Foi entregue o primeiro ônibus elétrico superarticulado com tecnologia 100% nacional da Eletra, operado pela HP Transportes de Goiânia, com capacidade para mais de 150 passageiros. A frota do sistema BRT da região metropolitana vai seguir um modelo diversificado de tecnologias: 50 veículos elétricos, 32 a biometano e 48 a diesel Euro 6, visando reduzir a poluição sem depender de somente uma única tecnologia. No Rio de Janeiro, a MobiRio publicou um edital para a implantação de sistemas inteligentes dentro de 781 ônibus do sistema de BRT, com vigência de 36 meses prorrogáveis por mais 5 anos. O projeto inclui rastreamento em tempo real, telemetria, câmeras inteligentes, contagem automática de passageiros, plataforma de análise de dados e aplicativo para usuários. Veja a seguir as vagas de emprego disponíveis no mundo rodoviário. O Jornal do Ônibus volta em instantes. Hora da gente falar de emprego aqui no Jornal do Ônibus. A Sambaíba Transportes Urbanos, operadora do transporte coletivo de São Paulo, está contratando profissionais para os setores de operação, manutenção e administração, além de abrir oportunidades para jovens aprendizes e PCDs. As vagas incluem motoristas de ônibus categorias D e E, guincheiros, eletricistas, mecânicos diesel e elétrico, funileiros, técnicos em ar-condicionado, técnico em eletrônica de AVL e fonoaudiólogo. A empresa oferece salário conforme convenção coletiva, registro na CLT, vale-refeição, cesta básica, transporte gratuito, cursos de capacitação e parceria com o SESC e Senat. Os interessados podem se candidatar pelos seguintes meios: o site www.sambaibasp.com.br/trabalhe conosco, pelo WhatsApp DDD 11 996442981 ou pelo e-mail vagas@sambaibasp.com.br. Lembrando que não adianta você enviar o seu currículo aqui para o canal. As vagas só vão ser obtidas entrando em contato com a empresa de ônibus. Boa sorte a todos! Agora as ocorrências. O transporte coletivo de Vitória no Espírito Santo registrou vários episódios graves de vandalismo e incêndio nos últimos dias. A violência contra ônibus se intensificou após confrontos entre policiais e traficantes no bairro da Penha. Um coletivo municipal foi incendiado e um veículo de fretamento apedrejado. Além disso, um homem baleado foi levado em estado grave para o hospital. Os ataques atingiram também um ônibus da Aviação Grande Vitória, que tiveram vidros quebrados e precisaram ser recolhidos para a garagem. Em São Paulo, um ônibus da Condor Tour pegou fogo na SP-088, em Mogi das Cruzes, no Alto Tietê, sem passageiros a bordo. Os bombeiros foram chamados e controlaram as chamas. Um micro-ônibus da Nortebus atropelou e matou um pedestre na Lapa, zona oeste da capital paulista, durante uma manobra de ré. O motorista foi afastado a pedido da SP Trans e o caso foi registrado na polícia como homicídio culposo. Um incêndio atingiu uma garagem de ônibus em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Neste caso também, somente danos materiais.
Em Minas, na rodovia Fernão Dias, em Extrema, uma colisão envolvendo um ônibus, 2 caminhões e 2 carros gerou 7 quilômetros de congestionamento. Felizmente, ninguém ficou ferido. Em Governador Valadares, um motociclista morreu após ser atingido por um ônibus da Águia Branca. O coletivo realizava uma conversão quando atingiu a moto. Em Carmo do Rio Claro, um ônibus da aviação SC Minas foi furtado. O veículo foi abandonado após bater em uma ponte, e o suspeito não foi ainda localizado. No Paraná, um ônibus da aviação Garcia com mais de 20 pessoas a bordo pegou fogo na BR-369 em Cambará. Todos saíram ilesos. E um problema recorrente que tem acontecido aqui no Brasil é o furto de módulos e tacógrafos de ônibus. Esses crimes, cada vez mais frequentes, ocorreram desta vez em São Paulo e na região metropolitana. Pelo menos 2 coletivos da aviação Metrópole Paulista foram atacados na Zona Leste. Em Santo André, 2 ônibus da aviação Guaianazes também tiveram equipamentos levados. As empresas relatam grandes prejuízos, pois são itens fundamentais para o funcionamento desses coletivos. Na capital, somente a Transcap acumula quase R$500 milhão em perdas em menos de 6 meses. Bora ver como fica o tempo nas principais rodoviárias do país. O nosso sim ou não de hoje é sobre os trólebus. Você apoia a desativação desse tipo de veículo lá na capital paulista, trocando eles por ônibus elétricos, 100% a bateria? Sim ou não? Fale aqui nos comentários e responda a nossa enquete na aba Comunidade. O nosso destaque do dia é a pintura dos carros da aviação Águia Branca com a identidade visual da aviação Itapemirim, dentro do novo arrendamento firmado entre a Águia Branca e a Justiça. Em breve, esses veículos estarão rodando pelo trecho. Pensamento do dia. Pensou em desistir? Lembre-se que todo cobrador já ficou sem troco e deu um jeito. Essa é a nossa reflexão da edição de hoje. Assim encerramos mais esta edição do Jornal do Ônibus. Muito obrigado a todos pela companhia e pela audiência. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos. Para você uma ótima noite e até a próxima. A gente se vê. Tchau, tchau. Canal Próxima Parada, o seu portal de notícias do mundo rodoviário. Você em primeiro lugar.